Oi, olha de novo e hoje nós vamos falar sobre transformação, evolução, a minha mudança de 10 anos, porque eu estava lá no Twitter, vi uma galera fazendo uma corrente de postar uma foto sua no início da década e outra no final da década, né? Um em 2010, um esse ano. Então, tipo assim, eu super pensei em fazer, mas quando eu fui olhar as fotos, vocês vão entender. Então é o seguinte, 10 anos tem muito tempo aí, né? Tem muita transformação de todo mundo. Mas assim, a minha, eu precisava falar sobre isso. Eu não podia só fazer essa corrente, só essa comparação. Eu tinha que falar sobre essas mudanças porque eu pareço outra pessoa e vocês vão realmente entender como é que foi isso. Mas antes de começar, claro, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, inclusive também, que eu vou postar essas fotos lá, né? E claro, deixar seu like, se inscrever aqui no canal, comenta alguma coisa se você também teve uma mudança assim diferente, um pouco drástica, podemos dizer assim, como foi a minha, que eu quero ver os seus relatos. Mas agora sim, vamos lá começar. Aqui a gente vai trabalhar com imagens, tá? Com com fotos, fatos reais que aconteceram comigo. Primeiramente, essa é uma foto minha em 2010. Sim, sou eu. Essa pessoa virou esta pessoa. Vamos separar aqui por tópicos. Vamos começar pelo cabelo. O meu cabelo, ele sempre foi um liso meio ondulado. Só que aí foi chegando ali em 2009, o meu cabelo começou a ficar muito armado, digamos assim, muito fuá, sei lá como é que vocês chamariam isso. Mas assim, eu já não estava gostando tanto dele. Eu estava parecendo um leãozinho, podemos dizer assim. E aí eu não estava curtindo muito aquilo e resolvi fazer o quê? A pior coisa que eu já fiz na minha vida. Mentira, uma das piores. Mas eu resolvi fazer progressiva. Sim, eu tinha 13 anos, hoje estou com 23. Eu tinha 13 anos na época e resolvi fazer progressiva. Marroquina, que chamava na época, não sei se ainda chama até hoje. Mas ela tinha formol. E aí formol vocês já sabem, né? Não ia dar bom. Só que na época eu não tinha todo esse conhecimento, ainda tava começando a usar formol e tal. Então assim, fui eu lá e usei porque eu queria ficar com meu cabelo liso novamente. Como eu era criancinha, super tinha o cabelo liso, tipo bem chapado. Eu falei, vamos fazer. Vocês já devem adivinhar que deu errado. Então assim, da metade de 2010 até, né, junho, julho por ali, tava ainda com um pouco do efeito da progressiva. Mas aí como eu parei de fazer, as consequências começaram a aparecer. E aí já viu, deu nisso aqui. Foi só ladeira abaixo, meu cabelo ficou frágil, começou a cair, ele ficou crespo, né, porque o meu cabelo era um liso ondulado, ele veio a ficar crespo mesmo e foi horrível. E aí eu só voltei a fazer progressiva em 2015, quando eu vim morar aqui em São Paulo, eu sou de Maceió. Porque aí eu já fui num salão que eu confiava e tal, e aí não foi com formol, obviamente, não usem formol, pelo amor de Deus. E aí, hoje em dia, esse é meu cabelo, tá? Ele nunca mais foi o mesmo desde aquela época, tá sempre mudando, principalmente ano passado, que eu fiz um monte de coisa também, eu pintei umas 4 vezes, 5 vezes, fiz luzes, fiz um monte de coisa e também deu uma cagada, então agora ele tá voltando ao normal. Assim, meu cabelo está aqui apenas, né, escovado com secador. Não tá com chapinha, não tá com nada. Então é assim que ele fica. E aí de vez em quando, como eu já mostrei aqui no canal, fiz um vídeo até, eu faço botox, que é uma progressiva, só que bem mais leve. O segundo tópico é quanto ao meu corpo. Ele mudou bastante também, porque assim, eu sempre fui muito baixinho, então tipo assim, na escola, quando tinha aquelas filas indianas que era por altura, e aí era do menor para o maior, eu era sempre tipo segundo, às vezes era o primeiro, dependendo da sala, porque tinha um menino que era um pouquinho mais baixo do que eu. Mas assim, eu era sempre um dos primeiros. E aí, devido à minha altura, naquela questão toda de proporção e tal, eu era considerado um pouco acima do peso, pra minha idade e tudo mais. E aí eu não lembro exatamente o ano, mas aí eu fiz uma dieta com nutricionista, com tudo certinho. Que apesar de eu fazer sempre esporte, a gente sabe, né, que só isso não dá tanto resultado assim. A gente tinha que principalmente ver a alimentação. E com uma pessoa me guiando nisso, pra eu poder ter o corpo adequado pro meu tamanho, pra minha idade, aí eu emagreci uns bons quilos ali. Com o tempo eu fui ganhando mais altura também. Hoje eu não sou um gigante, eu tenho 1,70. Mas assim, pra proporção ali toda, eu já tava no ok. Isso já foi mais uma coisa que foi ajudando, porque assim, meu rosto foi, além de todos os motivos óbvios, né, de puberdade, o rosto vai mudando e tudo mais, ele foi dando uma enxugada. Como vocês podem ver aqui, isso aqui eu não tinha, eu tinha muita bochecha. E isso não tava só prejudicando numa questão de imagem, eu também tinha problemas de saúde, eu tinha colesterol alto na época. Eu andava mais corcunda assim, então tem muita foto que eu tô meio que assim,
porque eu não gostava da aparência que eu ficava, porque meu peito ficava aparecendo na roupa e eu não gostava. Então eu fui ficando assim. Só fui resolver depois, né? Ainda não sou a pessoa mais esticada do mundo, mas dei uma melhorada com a academia. E aí nesse tempo todo, claro, 10 anos aí, teve várias idas e vindas, assim como o cabelo, como eu pintei, fiz outra coisa. No corpo também tive várias idas e vindas. Por exemplo, ano passado eu voltei a nutricionista, que eu estava um pouquinho acima do peso novamente, então pra eu ficar no peso mais ideal. Aí eu emagreci de novo, emagreci tipo uns 5 quilos em um mês, por aí. Sério, foi tipo muito surreal. E isso também mudou bastante meu rosto. Tudo isso vai influenciando. E aí agora sim a gente pode chegar, talvez uma das partes que vocês mais estão querendo saber, como é que meu rosto mudou bastante ao longo do tempo, né? Assim, além de, como eu falei, a questão de puberdade, o rosto vai mudando, o formato do rosto vai mudando. Outras coisinhas também foram entrando, né? Tive bastante espinha. E aí eu consegui resolver isso do ano passado pra cá. Que aí sim eu comecei a pensar nisso, né? Fazer tratamento e tudo mais. Porque é uma coisa que me incomodava. Agora só nasce de vez em quando, algumas espinhas, tipo uma, duas. Mas assim, coisa bem tranquila se comparada a antes. Outra coisa que ajudou também a eu ficar assim, com o rosto mais liso, foi que eu fiz laser na barba. A minha barba por um bom tempo foi uma coisa que me incomodava. Não só pela aparência, mas também porque eu tinha muita foliculite, então aqui ficava tudo vermelho, ficava escuro, ficava cheio de bolinha. Eu tinha que ficar fazendo a barba todo dia pra poder não ficar coçando por causa da foliculite. Então a Gillette já me dava também uma alergia, foi uma coisa assim, uma atrás da outra e só foi indo. Então isso me ajudou. Eu fiz rinoplastia, fiz duas, que eu já contei aqui no canal porque que eu fiz duas, que na verdade era pra fazer uma, mas aí eu acabei fazendo duas. Isso fez uma grande diferença porque assim, eu tinha um narizinho ok pra mim, tô falando na minha opinião. Eu achava o meu nariz bonitinho. E aí, com o tempo, nesse meio período também, ele começou a crescer. Ele cresceu tanto aqui, assim, tem uma elevação aqui. Ele também começou a cair. Isso era uma coisa que eu não gostava. E, como vocês podem ver, fez bastante diferença na minha imagem. Outra coisa é que eu usei aparelho nos dentes. Eu tinha um diastema muito grande. Enquanto todo mundo tá sofrendo aí porque tem os dentes muito apertadinhos, eu tinha os dentes muito afastados, então ao mesmo tempo que era bom pra mim, era ruim. Então mesmo com o aparelho ainda não consegui fechar o diastema que eu tinha aqui. E aí a minha solução foi colocar lentes de contato nos dentes. Eu tenho esses 4 dentes são lentes de contato. Isso eu fiz há muito tempo. Ainda nem era modinha assim dos blogueiros e blogueiras usarem e fazerem. Desde que eu comecei o tratamento com o aparelho, eu já sabia que ao final eu teria que fazer isso, se eu quisesse que ficasse realmente fechadinho. Então assim, foi um ótimo investimento. Pra vocês terem ideia, eu nem sorria em foto, nem nada. Quando eu ia rir, eu colocava a mão na boca e coisas desse tipo. E outra coisa que eu tinha, aliás, eu sempre tive, foi a questão de ter uma olheira mais funda. Eu ainda tenho até hoje. Só que como eu tinha um pouco mais de peso na época, então isso aqui aumentava, né? A minha bochecha aumentava e deixava ainda mais fundo isso aqui. Pô, eu posso dormir 30 horas que essa olheira nunca vai sair. Ela tá um pouco mais amenizada aqui por conta de maquiagem, mas se comparada a essa época, realmente, assim, diminuiu bastante. Outra coisa que, assim, eu fiquei chocado no momento que eu fiz, porque realmente fez muita diferença. Nem acreditava que ia fazer algum tipo de diferença na minha imagem. Foi fazer a sobrancelha. Eu fiz micropigmentação já faz uns 3 anos, eu acho, ou 4. Eu fiz e mudou muito o meu rosto, o formato do meu rosto. A sobrancelha influencia bastante. Eu tinha uma sobrancelha falhada, não era feita. Então, quando eu fiz, foi uma coisa assim que eu nunca mais quero deixar de fazer. Digo, né, fazer a sobrancelha e não fazer micro, porque micro já é um pouco mais caro, tá? Vocês entenderam? E aí com uns 2 anos pra cá eu comecei, né, a usar maquiagem, a ligar realmente pra minha aparência, porque né, eu fiz o canal e tudo mais. E eu sabia que isso poderia influenciar bastante. E aí eu comecei a investir nisso, né, em maquiagem. De vez em quando tem umas lentes de contato que eu coloco no olho também, que aí dá uma diferença. Agora eu não estou com nenhum, estou com o meu olho natural pra vocês verem. Mas lente de contato é uma coisa que eu compro sempre, porque eu gosto bastante do efeito que dá, principalmente em vídeo. E basicamente essa foi a história da minha evolução. Mas e foi isso, gente. O que é que vocês acharam? Essa foi a maneira reduzida que eu encontrei aqui pra trazer pra vocês essa história toda. Porque realmente é uma coisa muito louca, assim, você imaginar que a mesma pessoa fez tanta diferença. Tem gente que me conhecia na época, que me vê agora nem reconhece. Mas claro que em 2010 eu era praticamente criança ainda. Tinha 13 anos, então, tipo, não tava nem aí pra essa questão de aparência e tudo mais. Só mais pra frente que eu vim ligar pra isso. Enquanto todo mundo já tava com cara de adolescente, os meus amigos todos com essa cara mais madura e tal, eu tava ali, parecendo uma criança. Mas é claro, eu estava curtindo a vida, ainda não tinha toda essa
cultura, né, de estética, tanto quanto hoje. Então não é uma coisa que eu me arrependa. Mas e vocês, tiveram uma transformação assim, quase que radical? Me conta aí que eu adoro saber essas coisas. Mas e claro, deixa o seu like, compartilha, faz isso daí e até o próximo vídeo.